Olá a todos, eu sou o professor Eduardo. A gente vai fazer uma aula hoje aqui de revisão, né? Aula 6, calorimetria e introdução aos gases, tá? São exercícios do Enem de 2021, né? Bem em cima aqui agora, que a gente vai fazer com base no CAUNI, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro exercício ele diz o seguinte: você tem um fabricante de termômetros que orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica pois é necessário que a. O termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna. B. A temperatura do corpo passe para o termômetro. C. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. D. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Ou E. Que o calor do termômetro passe para o corpo. Então vamos lembrar mais ou menos como é que funciona o termômetro, né? Esse termômetro clínico comum que a gente tem aí no dia a dia, tá? Então basicamente ele tem essa forma, né, em alguns casos, que é onde a parte inferior aí, onde você vê essa bolinha, isso representa aí o nosso bulbo do termômetro, é onde nosso mercúrio ou qualquer outra substância térmica, termométrica que a gente chama assim, né, vai ficar armazenada. O tubinho mais fino, ali está representado escuro também, seria o que a gente chama de capilar. E a parte externa de vidro, que é onde vai ficar pintado os números do seu termômetro, é onde vai ser colocada a escala. Pode ser escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, tá certo? Então, a gente teria ali o bulbo e a parte da escala ali representados, tá certo? Como é que ele funciona basicamente? O termômetro funciona por meio de dilatação, né? Quando você, por exemplo, o mercúrio aí recebe calor, esse calor ele vai fazer com que os átomos do mercúrio se dilatem, o tamanho do mercúrio aumente e ele acaba subindo por meio do tubo capilar até atingir uma altura máxima ali. E por meio da comparação direta do lugar onde essa altura máxima tiver e o número que está pintado ao lado, né, na escala, você tem uma noção da temperatura do corpo, né? Então basicamente seria assim, ó. Por exemplo, se uma pessoa, né, coloca sua mão no mercúrio, geralmente a temperatura da pessoa, da mão da pessoa, é maior do que a temperatura do mercúrio, né, que é a temperatura ambiente. Então o que acontece? Nessa hora, o corpo mais quente, por ser a mão da pessoa, vai ceder calor para o corpo mais frio, que é o termômetro. Então ele acaba passando calor, passando energia para o mercúrio. O mercúrio recebe essa energia, dilata e aí acaba subindo pelo tubo capilar, né? Só que isso leva um tempinho, então a gente precisa dar esse tempo para o calor fluir da mão, chegar ao mercúrio e o mercúrio dilatar até chegar num ponto lá em cima que permita você fazer a leitura da escala, né? Quando é que ele para de subir? Quando parar de passar calor da sua mão para o mercúrio. E quando é que para de passar calor da mão para o mercúrio? Quando os dois estiverem à mesma temperatura, porque calor é exatamente a energia que passa entre dois corpos, sempre do corpo mais quente para o mais frio, até que eles atingem o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, quando o termômetro estiver na mesma temperatura da mão da pessoa, isso leva um tempinho, né? O mercúrio para de dilatar e ele para de subir. Tá? Então é por isso que a gente tem que dar aqueles 3 minutinhos. Então qual seria a resposta do nosso primeiro exercício aí? Seria a letra C, que diz que isso é necessário porque o equilíbrio térmico entre os corpos tem que ser atingido, tá certo? Vamos para o nosso segundo exercício, também do Enem 2021, e diz assim: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim se verifica, né, se evita que... Eu estou evitando o que quando eu abaixo o fogo? Estou evitando, letra A, o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Letra B, que é a dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa. Letra C, a perda da qualidade nutritiva do alimento. Letra D, a deformação da borracha de vedação. Ou letra E, o consumo de gás desnecessário. Então vamos tentar entender, né, o que está acontecendo. Aqui eu tentei representar uma panela de pressão aí para vocês. Essa panela está contendo água, né? O que a gente vai fazer nessa panela? A gente vai esquentar essa água. Posso querer cozinhar feijão, por exemplo, tá bom? Então a gente começa a aquecer. À medida que você aquece, a temperatura dessa água vai subindo, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus Celsius, tá certo? Se essa panela tivesse destampada, né, a 100 graus Celsius, que seria mais ou menos ao nível do mar, né, a 100 graus Celsius a água começaria a ferver.
Por ela estar tampada e ser uma panela de pressão, o que você faz é dilatar esse espaço, né? Então a água não ferve a 100 graus Celsius, ela vai ferver acima disso, a 105, a 110 graus Celsius, por exemplo, tá certo? Por ser uma panela de pressão e estar tampada, né? Então o que acontece? À medida que você vai aquecendo, a água vai esquentando, 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 e quando ela atinge a temperatura de fervura, né? Quando começar a surgir bolinhas aí na água, ela começar a evaporar, né? Que é o que a gente vai chamar de temperatura de ebulição. Nessa hora, ela está na temperatura de ebulição dela, para aquela pressão que você está submetendo esse cara. Ou seja, nessa hora o líquido está mudando de líquido para vapor, é uma mudança de fase, né? E na mudança de fase, a gente já viu na sala que durante a mudança de fase a temperatura permanece constante. Então você pode daí dar muito mais calor que você queira, mas a temperatura não vai sair disso. Digamos que esteja aí 105 graus Celsius. Vai ficar 105 mesmo que você triplique ou quadruplique essa chama aí, né? O que vai acontecer é que enquanto toda essa água aí não virar vapor, a temperatura não vai aumentar, né? Então, basicamente, nessa hora que ele começa a ter vapor, formação de vapor ali dentro, né? É a hora que a panela começa a sair o vaporzinho lá em cima. E nessa hora, você tem a certeza de que está tendo vapor lá dentro, significa que você também tem a certeza de que a água está evaporando, né? Entrando em ebulição lá dentro. E isso acontece a temperatura constante, então não precisa mais ficar dando calor continuamente, né? Basta manter o calor, né? Porque se eu também desligar o fogo, a água, por estar mais quente que a parte externa, começa a perder calor e aí a gente perde o nosso processo. Então eu só vou manter. E para manter isso, basta que eu reduza um pouco a chama aí do fogo. Então a gente reduz essa chama aí basicamente para evitar desperdício do gás, tá certo? Então a resposta do nosso exercício seria a letra E, né? Para evitar o consumo de gás desnecessário. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Exercício 3, né? Também do Enem de 2021, que diz assim: a fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas, aproximadamente a 170 graus Celsius. Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-a crocante. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela com óleo vegetal a 170 graus Celsius, cujo volume é suficiente para cobrir todas as unidades. Mas para sua fritação, ao final do processo, elas se mostram encharcadas de óleo e sem crocância. As unidades ficaram fora da aparência desejada em razão do quê? Né? Da evaporação parcial do óleo, da diminuição da temperatura do óleo, da desidratação excessiva das unidades, da barreira térmica causada pelo empanamento ou da ausência de proteínas e carboidratos nas unidades, né? O que pode ter causado essa diferença naquilo que você queria sobre a aparência das frituras aí, tá certo? Então vamos tentar entender basicamente aqui, ó. Isso aí está representando uma frigideira, né? E aquele líquido lá dentro seria o óleo, né? Então você está esquentando esse óleo, esquenta, 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 até chegar no ponto que eu quero, que são 170 graus Celsius, que ele está falando no nosso exercício. Então nessa hora o óleo está perfeito. Quando você coloca lá a sua fritura, né, aquilo que você quer fritar, né, o carboidrato ali vai desidratar rapidamente, né, essa temperatura faz ele desidratar rapidamente e ele fica crocante na sua casquinha, tá certo? É isso que eu quero. O problema é que ele colocou o frango lá dentro e todo ele de uma vez só, né? E aí o resultado não foi o mesmo. Mas por que será que não foi o mesmo? Quando ele pegou o frango e jogou todo lá dentro ao mesmo tempo, né, mesmo com o óleo cobrindo tudo isso, pela quantidade de ser muito grande, o que aconteceu é que, como o frango estava congelado e o óleo está quente, nesse momento o óleo vai perder calor para o frango, né? Então ele perde calor, perde energia para o frango. E nessa de perder calor, o óleo acaba reduzindo a sua própria temperatura, ficando a temperatura mais baixa. E se ele está na temperatura mais baixa, abaixo dos 170 graus Celsius, né, que é o necessário para ter a fritura crocante direitinho, ele não vai fritar como você imaginava. Então ele vai acabar absorvendo esse óleo e não vai deixar nada crocante, né? Então o efeito basicamente que faz com que você não atinja o seu objetivo é que se jogar muito frango lá ou qualquer outro material, todo ele ao mesmo tempo, você vai acabar colocando um corpo muito frio dentro do óleo e ele vai perder calor mais rapidamente, né? Evitando que o óleo fique na temperatura ideal para sua fritura. Então a resposta aí do nosso exercício seria a letra B,
as unidades ficaram fora da aparência desejada em razão da diminuição da temperatura do óleo, ok? Próximo exercício, também no Enem 2021. Ele fala assim: em um manual de instruções de uma geladeira constam as seguintes recomendações. Mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário. É importante não obstruir a circulação do ar com má distribuição dos alimentos nas prateleiras. E a terceira, deixe um espaço de no mínimo 5 centímetros entre a parte traseira do produto, que é o dissipador serpentinado, que a gente chama de condensador, e a parede. Então, com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são respectivamente, ou seja, quais são as justificativas para você cumprir cada uma dessas recomendações aí. Manter a porta aberta, né? Não manter a porta aberta durante muito tempo, não obstruir a circulação do ar e deixar um espacinho entre a parede, né? Ele falou o seguinte, são essas justificativas, né? Respectivamente. Então, para não manter a porta aberta lá, reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador de calor e o ambiente, respectivamente. Ou, letra B, reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico entre a parte interna e a externa. Letra C, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Letra D, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Letra E, reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico entre as partes interna e externa. Eu sei que ficou um pouquinho comprido, né, a gente falar, ler assim desse jeito, mas vamos tentar lembrar como é que funciona basicamente um refrigerador, né? Então, olha só. Aqui a gente tem uma representação de um refrigerador. A parte superior aí seria o tradicional mesmo, né, onde a gente tem o evaporador, que a gente costuma popularmente chamar de congelador. E lá embaixo onde a gente coloca as verduras, né? No meio eu representei aí uma gradezinha para a gente colocar os alimentos ali dentro, tá certo? Então, basicamente, a ideia é que a parte lá em cima onde fica o congelador, que na verdade o nome certo é evaporador, ali fica a parte mais gelada da sua geladeira, mais fria. Então o ar frio está ali em cima. Enquanto que a parte onde fica as verduras, ali tem um ar mais quente. Não é que seja um ar quente, é um ar mais quente do que o ar lá de cima, né? O ar próximo ao evaporador, tá certo? E aí o que acontece? Vamos tentar responder aquelas 3 afirmações que o cara falou, né? O que acontece se eu deixar a porta aberta, né? Ou tentar bloquear a passagem de calor, né? Essas justificativas todas. Então a primeira delas era: se eu mantiver a porta aberta durante muito tempo, o que vai acontecer, né? O que acontece, gente, é que como o refrigerador vai estar mais frio do que a parte externa, né? Calor vai entrar da parte externa para a parte interna do refrigerador. Então, se o calor entra e a sua ideia é tirar o calor de dentro dos alimentos, né? Tirar o calor lá de dentro da geladeira, você vai forçar ainda mais o motorzinho da sua geladeira, tá certo? Então, a ideia é você abrir a porta o suficiente apenas para você tirar de dentro o que você quer, né? Muitas pessoas, inclusive, sugerem que você coloque fotografias ou até mesmo memorize o que está na sua geladeira, memorize o que você vai tirar de lá antes de você abrir a porta, para deixar ela o menos tempo possível com a porta aberta, para evitar que calor entre ali dentro e você tenha que tirar mais esse excesso que acabou entrando lá dentro, tá certo? Bom, com relação agora à parte da circulação de ar lá dentro do refrigerador, como é que funciona basicamente? O ar frio, gente, ele é mais denso do que o ar quente, né? Então a ideia é que, por ser mais denso, ele é mais pesado que o ar quente. Então o ar frio acaba caindo naturalmente, né, dentro da geladeira. Nesse processo de queda ali dentro, enquanto ele está descendo ali dentro, ele vai roubando o calor dos alimentos que estiverem nas prateleiras. Essa é a ideia, que ele vai tirando esse calor dos alimentos ali, né, enquanto ar frio vai descendo. E quando ele chega lá embaixo, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então o ar que estava lá embaixo, que é mais quente, mais leve, acaba sendo jogado, empurrado para cima. Chegando lá em cima, ele vai ficar próximo do evaporador, então ele vai se resfriar também, aí recomeçar esse ciclo, tá certo? Então a ideia aí é não tentar bloquear esses caras, né? Evitar bloquear essa passagem, esse fluxo de calor, esse sobe e desce
do ar quente lá para cima e do ar frio que vai descendo, que são as chamadas correntes de convecção. Então, se você encher muitos alimentos aí nessas prateleiras ou colocar paninhos, por exemplo, você vai estar bloqueando esse processo, então a sua geladeira não vai funcionar a contento, os seus alimentos não vão se refrigerar a contento, né? A gente precisa dessa circulação de ar. E por último, né, gente, o calor que está lá dentro da geladeira, ele tem que ser jogado para fora da geladeira. E quem faz isso é o seu condensador, aquela parte preta que fica atrás da geladeira, cheia de gradezinhas, né? Evitar também botar tênis, toalha, cueca ali atrás, tá certo? Porque é ela que é a responsável por jogar fora o calor para o ambiente. Então, como eu quero que o calor seja jogado fora, eu tenho que facilitar essa saída. Por isso que eu não posso colar a minha geladeira na parede, né? Ou bloquear essa região, né? Com armários e tudo mais, porque você está dificultando a saída desse ar quente. E se esse ar quente demorar a sair daí, a sua geladeira também não vai funcionar contente, ela vai começar a suar e tudo mais. Tudo bem? Então, qual vai ser a resposta do nosso exercício, né? Por que então não devo deixar a geladeira muito tempo aberta? Para evitar a entrada de calor. Por que eu não posso colocar muitos alimentos ali dentro? Para evitar, né, que você barre a convecção dos alimentos. E por que tem que deixar um espacinho no final da geladeira? É para poder o ar quente sair da maneira mais fácil possível. Dessa forma, a opção correta seria a letra C, que ela diz que é reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador. A segunda coisa, garantir a convecção do ar interno. E a terceira coisa, permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente. Tá certo? Essa seria a resposta do nosso exercício aí. Vamos lá para o próximo? Exercício 5, também do INEP, aí, do Enem, né, de 2021. Diz o seguinte: os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha, e assim os alimentos são acondicionados em recipientes, que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutibilidade térmica de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Qual dos materiais é o recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Então vamos tentar entender. Essa condutibilidade térmica, gente, é a facilidade com que o material tem de conduzir o calor. Quanto maior for esse K, a condutibilidade, mais rapidamente o calor vai fluir através daquele material, né? Materiais que têm muita a condutibilidade térmica dele é alta, por exemplo, são os metais, né? Eles conduzem calor mais rapidamente do que outros materiais. E aqueles materiais que tiverem o K pequeno, significa que o calor demora a ser conduzido por essa superfície. Então são materiais isolantes térmicos, né? Repara na pergunta, ele quer qual dos materiais é recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo. Ou seja, ele quer evitar que o calor do alimento, né, seja perdido para o ambiente. Então ele não quer que a sua panela conduza, por exemplo, que o seu recipiente conduza o calor. Então ele precisa de um isolante. Isolante é o K pequeno. Então qual dos materiais que está aí na tabela teria o menor K, né? Então pela tabela você vê que o cobre tem 332, o alumínio 175, o ferro 40, o vidro 0,65 e a cerâmica 0,40. Então de todos, o menor Kzinho é o da cerâmica, né? Portanto, a cerâmica é um isolante térmico quando comparado com qualquer outro desses aí, tá certo? Ela conduz mal o calor em relação, por exemplo, ao cobre e ao alumínio, que conduzem muito bem o calor. Então a resposta do nosso exercício seria a letra E, certo? Que é o 5 aí, a cerâmica. Vamos para o próximo exercício. Exercício 6. BTU é a sigla para British Thermal Unit, unidade térmica inglesa, que é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra, ou seja, 0,45 kg de água, de 59,5 graus Fahrenheit a 60,5 graus Fahrenheit, sob pressão constante de 1 atmosfera. A unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais como sendo a potência de resfriamento do aparelho, né? Como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição de BTU? Então vamos lá, vamos tentar entender mais uma vez o que ele está dizendo que é o BTU. BTU seria a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma certa quantidade de água em 1 grau Fahrenheit, né? Como é britânico, está em Fahrenheit aí. Há uma determinada pressão constante.
Então repara, é uma quantidade de calor, é uma energia. Então BTU é energia, não é potência, né? Quando ele fala em um ar-condicionado tem tantos BTUs, ele está falando a energia que esse cara é capaz de fornecer para você, né? Ou tirar daquele ambiente. Então, como é que a gente poderia representar potência, né? Watts, por exemplo, com base na definição de BTU? Então vamos lembrar, o que é potência mesmo? Potência é dada por energia pelo tempo, tá certo? Nesse caso, quem vai fazer o papel de energia é o BTU. Então, a potência seria escrita como BTU pelo tempo. O tempo pode ser por segundo, por minuto, por horas, né? Como lá no enunciado as unidades estão em horas, a gente troca a potência por hora, por exemplo. Então ficaria assim, ó, potência seria tantos BTUs por hora, né? Então quantos BTUs você consegue, o aparelho refrigerador, por exemplo, consegue tirar, né, dali do ambiente numa determinada hora. Então esse por hora também pode ser escrito assim, ó, BTU vezes hora a menos 1, que seria uma unidade de potência, assim como o watt é uma unidade de potência, tá certo? Então a resposta do nosso exercício seria a letra A que está aí, BTU vezes hora menos 1, tá certo? Que seria uma unidade de potência. Todas as outras aí não seriam unidades de potência, tá bom? Finalmente a gente tem aí o exercício 7, também do Enem de 2021, que fala assim: o leite UHT, do inglês Ultra High Temperature, é o leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização. Elevando sua temperatura homogeneamente a 135 graus Celsius por apenas 1 ou 2 segundos, o leite é esterilizado, sem prejudicar significativamente seu sabor e aparência. Desse modo, ele pode ser armazenado sem necessidade de refrigeração por meses. Para alcançar essa temperatura sem que a água que o compõe vaporize, o leite é aquecido em alta pressão. É necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento. Então, para tanto, a pressão é reduzida subitamente, de modo que parte da água vaporize e a temperatura diminua. O processo termodinâmico que explica essa redução súbita de temperatura é a convecção induzida pelo movimento de bolhas de vapor d'água, é a letra B, emissão de radiação térmica durante a liberação de vapor d'água, letra C, a expansão livre do vapor de água liberado pelo leite no resfriamento, letra D, a conversão de energia térmica em energia química pelas moléculas orgânicas, ou a transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite. Então vamos tentar entender o que a gente está querendo fazer aqui, gente. É um processo de pasteurização, né? Que a gente usa, a gente vai comprar um leite longa-vida na padaria, por exemplo, né? E você percebe lá que esse leite fica do lado de fora da geladeira ali por meses, né? E só depois de aberto que você tem que deixar na geladeira. Mas que processo é esse que retira, né? Que deixa o leite bom para o consumo até durante muito tempo depois? Repara, o que ele faz é elevar a temperatura homogeneamente até 135 graus Celsius. Nessa temperatura você consegue matar a maioria das bactérias, né? Mas apenas 1 ou 2 segundos, que já é suficiente para matar essas bactérias aí, sem que você prejudique o sabor do leite, né? Começa a ferver, formar algum tipo de outro tipo de gosto, né? Ali dentro, ou grãos e tal. E aí, uma vez que você aqueceu esse cara, você vai começar agora a resfriar esse leite. Você vai tentar resfriar ele, mas também de uma maneira bem rápida, né? Para que você evite, porque se ele ficar muito tempo quente, você vai acabar cozinhando esse leite. Então você tem que esquentar para matar a bactéria, mas sem deixar ele cozinhar. Então você tem que voltar e resfriar ele também rapidamente, né? Então você acaba reduzindo a pressão, de modo para que, pressão reduzindo, a água que está contida dentro do leite vai vaporizar e a temperatura vai diminuir desse leite, né? Aí a pergunta que ele faz, né? Qual é o processo termodinâmico que vai explicar essa redução? Então vamos tentar mostrar aqui, ó, como é que seria isso. Isso aí seria uma panela, estou representando a panelinha aí, contendo um pouco de leite ali dentro. O que você vai fazer então, inicialmente? Você pega e aquece bastante esse leite aí, né? De maneira bem rapidamente. Durante 1, 2 segundos você deixa ele bem aquecido até chegar aos 135 graus. Uma vez que chegou aos 135 graus, né, você aumenta a pressão ali desse leite. Por que você vai aumentar? Para evitar que a água do leite ali comece a vaporizar, né, que a 100 graus Celsius, por exemplo, a pressão normal, a água já começa a vaporizar. Então eu não quero que ela vaporize, então eu aumento a pressão.
Essas setas verdes que vocês estão vendo aí é como se eu estivesse aumentando a pressão sobre o leite, né? Por que aumentar a pressão faz com que você evite que ela evapore, né? A ideia seriam, essas bolinhas representariam os átomos aí, que a gente tem, por exemplo, de água, né? E esses pontilhadinhos seriam a força de ligação entre essas moléculas, tá certo? Quando você esquenta isso aí, o que acontece é que elas tendem a se dilatar e se afastar até se romper, né? Então, aumentar a pressão seria como se você pegasse essas bolinhas e aproximasse, forçando a aproximação delas, né? Segurando com a sua própria mão, por exemplo, ali. Então, é um exemplo. Então, a pressão faz isso, tenta mantê-las juntas, mesmo a uma agitação maior. Com uma agitação maior, o que faria com que elas evaporassem, você tenta segurar, né? Fazendo força mesmo sobre elas para evitar que elas evaporem. Por isso, a pressão, tá? Então, o que acontece? Quando você agora desliga o fogo ficaria ligado apenas por 1, 2 segundos, né? Com essa pressão aumentada, aí você agora vai tirar rapidamente, diminuir rapidamente essa pressão. Quando você diminui a pressão, a tendência é aquilo, é como se você tivesse tirado as mãos do seu átomo aí, né? Então ele evaporaria, né? Só que para evaporar essa quantidade, esse vapor da água que está ali dentro acontecer, né? É necessário que a água que está lá dentro vaporize. E para isso ela precisa de calor. Quem vai ceder esse calor para ela? O próprio leite. O leite acaba cedendo calor para a água, que vaporiza de uma maneira bem rápida. E como o leite perdeu calor, ele acaba se resfriando, tá certo? Esse basicamente é o processo de pasteurização. Então a resposta do nosso exercício aí seria a letra E, né? O processo termodinâmico que explica essa redução súbita de temperatura é a transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite, certo? Ou seja, para vaporizar a água, o leite cede essa energia e aí a temperatura do leite vai diminuir, tá certo? Então a gente fica por aqui, tá? Nessa pequena revisão com esses exercícios do Enem de 2021 para o CAUNI, tá certo? Então até a próxima, gente. Um abraço.